Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer esse motivo infantil pra gente, é mais um pedido de uma colega nossa. Vamos lá, vamos ver o passo a passo para essa pintura. Para hoje eu vou pintar esse chão, um céu, um fundo, vou fazer uma paisagenzinha aí atrás e o chão. E vou pintar também um dos bichinhos. Vamos começar por esse chão. Para esse chão, eu vou usar de início o amarelo bebê. Vou espalhando ele por toda a região. Vou pegar um pincel pequenininho, um pincel número 6, e vou fazendo o contorno do bichinho, eu não quero borrar. Olha só, eu tô usando a tinta do jeito que ela veio do potinho, não estou umedecendo. Por essa razão, quando a gente borra, aí depois quando a gente vai pintar o bichinho, que vai colocando os tons dele, fica sem querer, às vezes, dependendo do tecido, fica sem querer pegar direitinho a tinta. Então, eu vou fazer todo o contorninho para não borrar. Depois, eu pego um pincel maior, um pincel 12 ou 14, ou mesmo um pincel número 20. E vou espalhar melhor aí em volta, deixando o chão assim, um fundo para esse chão bem mais longo. Olha só, fiz o meu contorninho direitinho, sem borrar. Agora, eu peguei um pincel número 14 e vou puxando bem mais longo esse amarelo. Vou tirando o excesso do pincel para ir deixando só os pelos sujinhos, para ir passando essa tinta, esfumaçando ela para longe do meu bichinho, para longe dos meus riscos. Olha só como eu vou fazendo. Enquanto o pincel tem uma quantidade ainda maior de tinta, eu passo ele próximo ao bichinho. Depois, eu vou me afastando dele conforme vai acabando a tinta do pincel. Dessa forma, eu vou deixando próximo ao bichinho escuro e conforme eu vou me afastando, vai ficando bem suave, vai sumindo a tonalidade. E isso eu vou fazer por toda essa região de baixo, onde encosta nos bichinhos, na parte do chão, parte correspondente ao chão. Agora, com marrom, eu vou fazer o contorno, olha, dos pezinhos. Não vou dar a volta, igual eu fiz na parte de cima. Eu vou passar mais para a parte de baixo, olha só, fiz o contorno do pezinho dele. Puxei mais longo. Nessa hora que você puxar esse marrom, você puxa no sentido horizontal, para que esses risquinhos não fiquem em pé, e sim assim deitados, sentido chão mesmo, tá bem? Olha só, vou colocando marrom com o pincelzinho número 6 ou número 8, você vê qual é o melhor para você. Esse daí, eu tô usando agora, é o número 14 novamente. Mas para fazer o contorninho dele, eu preferi o menor, para eu não borrar. Olha só como eu vou alongando, tá vendo? Se você tiver um pouquinho de dificuldade de fazer isso, você pode umedecer levemente os pelinhos do pincel com água ou usar um pouquinho de clareador para tentar lhe ajudar. Veja que eu vou borrando um pouco esse amarelo, mas a parte que eu vou deixar mais escurinha é esse encontro do pezinho dele com o chão e próximo ao pezinho também. A parte que eu levo mais acima ou mais abaixo, eu vou levando só sujeirinha do pincel, bem suave. Mas não quer dizer que você só tenha que colocar sujeirinhas. Aqui e ali, ó, você pode colocar assim uns excessozinhos, como se tivessem algumas irregularidades nesse chão. Aí, eu tô escurecendo só um pouquinho mais e manchando, como eu disse a você, com um pouquinho mais de tinta, para ficar assim umas irregularidades, o chão não ficar tão certinho. E veja que assim a gente vai deixando várias imperfeiçõezinhas com essas manchinhas e não fica ruim. Dá uma ideia até maior de chão. Vou fazer isso para toda parte do chão desse meu desenho. Primeiro eu vou passar o amarelo bebê e depois eu vou sair manchando com o marrom. Espalhando bem a tonalidade. Se em algum lugar você achar que ficou muito escuro, leve um pouquinho mais do amarelo bebê e passe aí em cima.
Olha só como vai ficando o nosso chãozinho. Vou colocar mais algumas manchinhas. Você pode colocar também umas pedrinhas, se você quiser. Você pode dar a ideia de pedrinhas, tanto com o marrom, terra queimada, o preto, enfim. Olha como ficou o chãozinho. Terminada essa parte da terra, eu vou colocar umas vegetaçõezinhas. Veja como as coloquei. Peguei verde oliva, pincelzinho número 6, tinta só de um lado, puxando ele de lado e não na sua largura. Olha só, tô usando o pincelzinho, puxando ele de lado, com tinta só de um lado do pincel, para deixar esses risquinhos, dando a ideia de folhagens. Estou usando aí o verde oliva. Vou marcar um pouquinho na horizontal, como se fosse um chão, manchar um pouquinho com o marrom, a parte do chão. E para essas vegetações, eu vou usar também um pouquinho de verde pistache, riscando do mesmo jeito. Olha só. E vou colocar menos ainda, mas também uns risquinhos de verde kiwi, que é um pouquinho mais claro. Dessa forma, vai ficar as vegetaçõezinhas. Se ao acaso ela ficar muito clarinha, você pode colocar mais uns risquinhos com verde oliva. Se tiver apagando muito, você espera secar e os coloca. Não coloquei muita vegetação. E agora, vou umedecer o meu tecido. Vou molhar bem mesmo. Olha só, vou umedecendo e geralmente acaba caindo um pouquinho mais de água em algum lugar e outro menos. Então, eu vou passando a mão para tentar deixar mais uniforme essa distribuição da água. Se você achar que molhou demais o seu tecido, também não precisa se preocupar. Olha só. O meu ficou bem molhado. Dá para perceber que tá molhando até a minha mão, tá vendo? Se você quiser ele um pouquinho mais sequinho que isso, pegue uma toalhinha e vá passando em cima. Você tira o excesso da água e deixa ela espalhada de uma forma mais uniforme. É até melhor para você poder começar a sua pintura. Não precisa tirar muito a água, mas você passa levemente a toalhinha, diminuindo a quantidade de água ali. Agora, eu vou pegar o azul celeste. Você, se quiser, tipo um dia ensolarado, uma paisagenzinha mais clara, você usa o azul celeste. Se você quiser, eu passei branco aí em cima para diminuir a tonalidade, que eu achei muito escura, tá? Se você quiser uma coisa mais nublada, você use o azul caribe. Vou pegando branco. Tenho sempre um pouquinho de água de um lado para ir umedecendo essas tintas. E vou pegando o azul celeste, o branco e um toquezinho de água. E vou espalhando. Se você quiser fazer uma mistura, misturar esse branco com esse azul, deixar um azul bem clarinho para fazer isso, você faça. Eu não vou fazer assim, porque quando a gente vai pegando, como eu estou fazendo, você acaba fazendo cantinhos mais escuros, cantinhos mais claros, e já vai dando uma ideia melhor de céu. No final, você vai ver o resultado e você vai ver que fica bem manchado e que essas manchas não ficam ruins. Esse é um pincel número 20. Tô tendo cuidado para não borrar muito, assim, pelo menos não muitos bichinhos. Como o tecido está úmido e eu também tô pegando ainda um pouquinho de água para essas tintas, se borrar eles não faz muita diferença, porque vai ficar bem fininha essa tinta e não vai nos prejudicar na hora de pintar eles. Mas, para todo caso, eu estou evitando borrar os bichinhos. Vou distribuir por todo o meu céu essa misturinha de azul e branco. Olha só os lugares que eu quero dar uma ideia de nuvem. Eu venho só com o branco, depois de sair pronto, e vou espalhar aí em cima. Lembrando
que o meu tecido ainda está úmido. Então, esse branco que eu tô colocando, ele vai deixar uns espaços mais esbranquiçados, mas não vai deixar realmente uma nuvem aí formada. Se ao acaso você quiser deixar nuvens formadas, depois que isso aí secar, a gente coloca mais branco. Olha só como ficou o meu céu, fazendo daquela forma. Pegando o branco, pegando o azul e ir colocando. Agora, eu vou começar a desenhar umas montanhas lá atrás, bem distante. Veja que eu tô pegando o azul, tô pegando o verde pântano e estou misturando esses dois tons. Olha só, tô deixando um verde cinzento, um tanto acinzentado. Estou pegando um toquezinho de água para misturar a minha tinta, porque ela está um pouquinho endurecida. Não leve muita água nessa hora não, tá? Para essa tinta que vai fazer as montanhas. De certo que o nosso tecido, ele está úmido, ela vai se espalhar um pouquinho. Mas não leve muita água para que ela não se espalhe demais. A ideia é que ela já fique levemente formada. Para esse lado esquerdo, eu vou esfumaçar esse relevo, eu não vou levar ele, o desenho dele total. E para o lado direito, que se segue, eu vou fazer até o final as montanhas. E vou fazê-las dessa forma. Vou puxando essa misturinha que eu fiz, esse verde pântano com esse azul celeste. Olha só. Vou fazendo algumas manchinhas por esse meio, vou deixando o azul aparecer um pouco. Enfim, eu não vou preencher mesmo o espaço. Eu vou pegar uma porçãozinha de água, só um pouquinho, para melhorar as emendas dessa tinta. Porque a base que eu coloquei atrás, aquela mistura de branco com azul celeste, já está um tantinho mais sequinha. Então, eu vou pegar um pouquinho mais de água para misturar melhor isso. Mas cuidado para não levar essa água para essas laterais dessa montanha, para que ela não apague demais. Veja que eu manchei o espaço, mas eu não preenchi de forma que sumiu de tudo a tonalidade lá de trás. De início, eu vou fazer só essas manchas com essa misturinha desse verde com esse azul e também algumas manchinhas com verde puro. E vou deixar aí para esperar secar. Essa seria a nosso primeiro grande relevo, a nossa montanha lá atrás. E vamos colocar várias, umas maiores, outras menores. Vou seguir até o final fazendo com vocês. É um espaço um pouquinho mais detalhado. Eu vou fazer ele todo, passo a passo até o final. Até porque temos uma colega nossa que vai fazer esse desenho, ela vai precisar ter uma noção de maior quantidade de detalhes possível para que possa ajudá-la. Olha só, gente. Alguns lugares eu pego só a sujeirinha do pincel e vou puxando, outros lugares eu pego uma porção mais da mistura do cinza, daquele cinza, né? Aquele resultante do verde pântano com o azul celeste. Em outros lugares, eu pego o azul puro e, para todo caso, eu vou sempre pedindo a ajuda de um toquezinho de água. Como eu disse, para essas montanhas, pouquinha água, não precisa levar demais. Mas leve a sua tinta um tanto mais umedecida. Esse daí é um pincel, é aquele pincel número 14, não é um pincel pequeno. Mas esse pincel, você pode observar que ele tá bem cortado, bem lixado, ele não tá borrando o meu desenho, ao contrário, ele tá me ajudando bastante. Se o seu pincel, ele tiver com os pelinhos mais arrepiados, procure um menor. Dá para fazer isso aí com o pincel número 8, número 10, com tranquilidade. Até com o pincel número 6 dá para fazer. Estou fazendo com esse porque você deve ter percebido que esse é um desenho um pouquinho grande. E o pincel maior tá me ajudando a fazer mais rápido. Quando a gente umedece o tecido, como eu fiz aí nesse caso, fica mais fácil da gente puxar essa tinta, da gente fazer essas misturas
e economiza bastante tinta. Pense você se eu tivesse que encher todo esse fundo de branco, manchar ele de azul, encher todas essas montanhas, tudo com a tinta do jeito que ela vem no potinho, iria ficar bom, iria ficar bonito, sim. Mas iria ficar uma pintura o tecido muito endurecido, uma pintura muito pesada, e iríamos gastar uma quantidade de tinta grande. E dessa forma que eu estou fazendo, economizamos na quantidade de tinta e fazemos uma pintura mais leve e até mais bonita. Por isso que em alguns casos vale a pena a gente molhar o tecido para fazer determinadas pinturas. Eu gosto de molhar bastante até o tecido em pinturas infantis. Porque para pintura infantil eu gosto de fazer algo assim mais leve, mais suave, mais delicado. E quando a gente umedece o tecido, a gente consegue um resultado assim, um resultado mais suave, mais delicado na pintura. Observe que eu tô lá atrás colocando várias manchinhas. Puxando essas manchinhas, mais que deitadas, quase que no sentido vertical. Embora a gente esteja descendo ele mais, levando para as laterais, um tanto mais arredondado. Não é literalmente em pé os risquinhos que a gente tá fazendo, não é? Mas olha só, vou manchando de várias formas. O importante nesse momento vai ser uma questão de observação mesmo. Você olhar e você não ter medo de sair manchando. Quando eu vou fazer essas manchinhas aí de cima, fica um tanto mais fácil de fazer, olha, com um pincel assim, deitado. Tanto para você manchar, quanto para você puxar. Uma hora você vai puxar levando mais para a direita, outra você pode puxar levando mais para a esquerda, depende do desenho que você queira fazer. E estando também o tecido umedecido te ajuda muito, porque essas manchinhas elas vão suavizar um pouco e vão lhe dar a liberdade de trabalhar melhor depois que elas secarem. Aí você pode dar uma arrumadinha do jeito que você quiser. Se você quiser uma montanha mais distante, você pega as tonalidades mais clarinhas. Se você quer uma montanha mais próxima, pegue o tom mais escurinho. Como você consegue isso? Para aquela mais distante, pegue o cinza com mais azul. E se você achar que ainda está escuro, pegue um toquezinho de branco também junto. Para essas mais próximas, você já pega um toquezinho mais do verde pântano, deixando esse verde aparecer bem melhor. Olha só, tô escurecendo a parte mais alta de algumas. E olha só que já está manchando, tá vendo? Esse cantinho que já está manchando, eu vou passar o pincel levemente. Não vou misturar tudo não, só o cantinho manchado que eu vou dar uma espalhadinha nele. E para agora, eu vou deixar o meu desenho assim, eu não vou mexer mais nele. Vou esperar secar para poder mexer novamente. Lembrando que foi só a parte do céu e das montanhas que eu fiz com tecido molhado, o restante não. Olha só, tá sequinho aí o meu tecido, veja as manchinhas, tá vendo? Que foi causado pela água que eu coloquei. Não se preocupe se parece que suas montanhas se emendaram ao céu. Essas manchinhas ficam ótimas. Vou agora pegar um pincelzinho menor, vou pegar o verde pântano e vou começar a detalhar as minhas montanhas. Para o lado esquerdo, eu vou deixar um tanto mais de sombra para elas. Vou melhorar as separações, ou seja, vou colocar uns contorninhos mais marcados. Para o lado esquerdo, eu vou fazendo as manchas mais fortes. Para o lado direito, eu vou deixando suave como está. Vou usar nessa hora o verde pântano puro. Não vou fazer mais aquela misturinha do azul com verde pântano, aquele cinza mais escurinho, não é? Nem mais escuro, nem mais claro. Vou usar apenas o verde pântano e o branco. Veja que eu tô marcando um pouquinho aí esse lado direito, mas que as marcas para o lado direito serão mais suaves.
Uma porque eu vou espalhar o branco para essa região. Olha só, todo contorno que você fizer, você deixa ele emendado. Não deixa aquele contorno de desenho infantil, tá bem? Agora, eu vou começar a distribuir branco. Esse branco esfumaçado para o lado esquerdo e mais riscado, mais contornado para o lado direito. Os dois lados vai levar a tonalidade do branco, mas sendo que o lado direito você precisa caprichar um pouquinho mais. Olha só. Essas quininhas que eu vou fazendo aí pelo meio, elas são bem importantes, tá bem? Para mostrar divisórias entre as partes dessas montanhas. Eu comecei a fazer os risquinhos com o pincel número 2, chato. Agora, eu estou usando esse número 6. Mas ele tá bem cortadinho, bem lixado. Tô pegando tinta de um lado do pincel para me ajudar e fazendo essas quininhas. Não encha o seu pincel de tinta. Pegue tinta apenas de um lado e, de preferência, na quina do pincel. Olha só, fica bem mais fácil de você ir trabalhando isso aí. Vá respeitando aquele espaço que tinha montanhas mais atrás, montanhas mais à frente. As da frente, você deixe sempre uma separação boa, deixando uma divisória naquilo que está de trás, deixando divisórias para aquilo que está na frente. Não saia emendando tudo isso. Cuidado para não fazer uma única montanha. Mas espaços diferentes, mais próximos, mais distantes. Mais próximos, você pode deixar uma tonalidade mais escura. Mais distante, deixe tonalidades mais clarinhas. Olha só essa bem alta aí. Vou fazer o contorninho dela, escurecendo mais, deixando mais marcado o contorno para o lado esquerdo. Vou levar até em cima, até encostar nesse bichinho, no desenho do bichinho. Vou fazer algumas manchas pelo meio. Você pode observar que a pintura, ela não se difere, ela é bem semelhante. No entanto, cada montaninha tem os seus próprios detalhes. Detalhes esses que você pode ir colocando bem aleatório. Veja que eu não fiz um risco para as minhas montanhas, que eu não determinei onde eu ia fazer cada coisa. Eu saí montando algumas montanhas aí, criando alguns relevos aí atrás, que é bem aleatório. Você pode fazer ou não. Você poderia estar deixando aí atrás só o céu, ou se você achar mais fácil, você poderia até estar fazendo uma vegetação, algumas árvores, alguma coisa desse tipo. Eu preferi fazer umas montanhas, porque para esse desenho sempre aparece regiões assim bem montanhosas. Então, eu dei preferência a criar algumas montanhas aí por trás. Mas isso é bem opcional, viu? Se você achar que é muito difícil, você pode estar pulando essa etapa. Eu nem vou deixar marcado no nosso risco, fica a seu critério. Tô escurecendo entre uma separação e outra desse branco, colocando algumas profundidades aí entre as montanhas, os cortes dessas montanhas, e vamos fazendo esses detalhes para todas elas. Essas que estão assim bem mais próximos, esses relevinhos, essas vegetaçõezinhas assim mais baixas e mais próximas, eu vou deixar tipo umas batidinhas com verde pântano, algo mais marcadinho. Para o lado esquerdo, eu vou marcar mais com verde pântano. Para o lado direito, eu vou colocando umas porções com branco. Olha só, também umas batidinhas com branco. É mais como se tivessem umas vegetações no pé dessa montanha. Olha só, você vai distribuindo batidinhas e dando essa ilusão para a pintura. Aí, eu tô só clareando um toquezinho mais, essa parte baixa, declinando um pouco esse relevo. E veja que são toques, pouquinha tinta e alguns toquezinhos. Olha só as manchinhas que ficaram. Algumas pessoas poderiam
achar ruim ver essas manchinhas aí no lugar, encostando no céu, não é? Mas não se preocupe, não fica feio. Se você quiser crescer sua montanha para sumir com isso aí, você pode. Eu não quero, porque dá a ideia de um certo nevoeiro, algo assim. Então, eu vou preservar essas manchinhas para o céu, fazer o contorno para deixar a montanha aparecer melhor. E quanto às manchinhas do céu, vou deixar elas aí mesmo. Não vou sumir com elas, não. Olha só, fazendo o contorno dela, deixando até bem mais marcadinho. Essa parte que tava com mais sombra aí embaixo, eu vou melhorar, ou seja, eu vou escurecer um pouquinho mais ainda essa sombra. Vou fazer marcas de montanha também, aí entre as perninhas do bichinho. Não é porque ele tá aí que a gente vai esquecer, deixar um espaço vazio. A montanha está num plano muito distante desse bichinho, mas a gente tem que considerar que ela está aparecendo lá por trás. Então, não podemos esquecer e precisamos detalhar ela também por aí. Veja que eu vou fazendo algumas marquinhas. Depois que a gente pintar ele vai se sobressair, não tem nenhum problema. Você pode ficar tranquilo e fazer todas as manchinhas lá de sua montanha. Com o branco, olha, eu vou marcando bem isso aí. Do jeito que você fez para o lado esquerdo com o verde pântano, agora você vai fazer com o branco para o lado direito. Sendo que o branco, a gente pode puxar ele até um pouquinho mais longo, detalhar mais. Ele é mais clarinho, ele se permite que a gente trabalhe um pouco mais com ele. Mas olha só, a gente vai fazendo as marquinhas, as quinas, as separações dos relevos. E vamos marcando todo o lado direito. Não é que você não possa levar o branco para o lado esquerdo, pode sim, mas em pequena quantidade. Seria o espaço de sombra da nossa montanha. A luminosidade que está vindo para cima dela, que está caindo sobre ela, está vindo do lado direito. Observe como eu estou marcando tudo isso aí. Eu vou formando algumas quinas e puxando para baixo, tá vendo? Independente de ter uma sombra lá ou não, eu vou fazendo, olha, umas quininhas e puxo para baixo. Na região mais baixa, eu vou espalhando ela como se eu estivesse deitando, como se eu estivesse querendo levar do sentido vertical para o horizontal. Essa parte alta também vou marcar. E você não precisa detalhar demais. Ao contrário, você deixa aparecer os tons de fundo e coloque alguns risquinhos, algumas marcas. Que já é o bastante, já dá uma ideia boa daquilo que está ali. E depois, quando você pintar os seus bichinhos, vai tirar o foco das montanhas. O que vai chamar a atenção no seu desenho será os animais e não a paisagem em volta. A paisagem em volta ela é importante, ela será um complemento para tudo isso, mas não será o foco principal da sua pintura. Em resumo, gente, parte esquerda, a gente pega o verde pântano, vai fazendo o contorno e espalhando ele um pouquinho. E vai fazendo mais alguns contornos por esse meio e espalhando, para ficar algumas quininhas, algumas profundidades. Para o lado direito, a gente pega o branco, vai fazendo os contorninhos também, puxando e espalhando para dar umas luminosidades, mas não varia muito de como a gente faz. Olha só, estou fazendo o contorno, aquele contorno que a gente espalha ele um pouquinho, deixa ele grosseiro. Tá vendo? Não precisa escurecer sua montanha inteira, mas apenas o em volta dela que a gente vai trabalhando. Agora, com o branco, a gente vai marcando do mesmo jeito, fazendo os contorninhos,
Por isso que eu digo, tinta só de um lado do pincel, para a quina do pincel te ajuda mais a fazer isso aí. Esse lado aí eu vou esfumaçando essa tinta, sumindo ela, porque já chegou no final do meu desenho e eu não vou mais continuar a pintura das minhas montanhas. Então, eu vou acabando o meu desenho por aí, esfumaçando ele, sumindo no tecido. Olha só que eu vou fazendo umas marquinhas bem aleatórias, bem tranquilas. Pegue pouca tinta, não precisa de muita tinta para fazer essa pintura. Todo esse espaço de chão, de montanha, de céu, pegue pouca tinta, que é para ficar aquela pintura assim mais suave mesmo, mais leve. Agora, para a região de nuvem, se você quiser deixar aparecer mais nuvem atrás, é só você ir pegando o branco, olha, e com movimentos circulares, distribuindo esse branco aí por cima desse céu. Não precisa de água. Só o branco e esfumaçar bem essa tinta. Vamos sumir bem. Tá vendo? Você pode deixar nuvens mais fortes, mais marcadas, ou você pode deixar elas assim mais suave. Se você quiser colocar com um pincel mais macio, daí sim, você vai precisar umedecer um pouco essa tinta. Se você for colocar com um pincel maior, o pincel número 10, 14, mais cortado, lixado, não precisa umedecer a tinta. E você é só ir distribuindo ela assim, olha, em movimentos circulares, de uma forma um tanto irregular. Daí, você já vai dando uma ideia de nuvens para esse seu céu, que já está assim bem manchadinho. Coloque quantas você quiser e onde você quiser, mas dê preferência a colocá-las nos lugares onde já está mais esbranquiçado. Seria o melhor cantinho para você estar distribuindo as suas nuvens. Olha só como ficou o nosso desenho para já. Chão, montanhas, céu. Agora, nós vamos começar a pintura desse bichinho aí. É o menorzinho deles. Eu vou encher esse biquinho dele com amarelo canário. Enche tudo isso aí com amarelo canário. Use o pincel que você se sentir melhor para fazer. Esse que estou usando é o número 6, bem cortado e lixado. Agora, com um pouquinho de marrom, eu vou passar aí, olha, pela pontinha do bico dele, espalhar um toquezinho de marrom, puxando assim um pouquinho mais longo. Não leve até em cima, deixa essa tonalidade aí mais para baixo mesmo. Depois, a gente ainda vai trabalhar isso. Para essa parte aí atrás, eu também vou passar o marrom, essa parte de divisória do bico. Vou puxar esse marrom espalhando um pouquinho para baixo e um pouquinho para cima. Tanto vai pegar um pouquinho de sombra para a parte de baixo do bico, quanto para cima, mas é uma sombra estreitinha, não enlargueça demais isso. Essa parte aí de cima, eu já vou começar a colocar um toquezinho de cerâmica. Olha só, vamos deixar bem marcado. Pegue um pincel pequeno dessa vez. Estamos detalhando, então pegue pincel pequeno. Esse é um pincel número 2. Um pincel número 2 com pelinho arredondado e mais longo. Procure emendar bem essas tintas, não precisa deixar manchas muito marcadas, não. Agora, o que eu tô passando aí é o sépia. Esse sépia, eu vou usar ele mais como uma separação, mais um contorno mesmo aí, assim, bem mais marcadinho. Olha só, vou colocar esse sépia também para essa região de cima e vou escurecer o risco do carbono. Vou seguindo o risco do carbono, para na hora que a gente começar a lavar, esse risquinho não sumir. Você, quando estiver pintando, você precisa lembrar que o carbono, ele pode apagar depois, ele pode ir apagando. O certo é que ele vá apagando depois. Então, onde tiver um contorninho, você precisa deixar ele bem marcadinho, caso ele seja necessário. Esfumacei um pouquinho o sépia para baixo. E agora, eu tô colocando um toquezinho de branco para a pontinha desse bico.
Veja que é pouquinha coisa e eu tô espalhando. Vou colocar um pouquinho aí em cima também, dessa região mais clarinha. Pouca coisa e emende bem as laterais. Vamos dar sequência passando aí em cima um pouquinho de sépia. Pode deixar escurinho esse cantinho aí em cima. A parte de baixo eu vou só manchar, a parte de cima eu vou fazer o contorninho mesmo. A separação dos olhos. Um toquezinho aí, você pode estar colocando de cerâmica ou de caramelo. Eu optei pelo caramelo para ficar mais suave, para não aparecer um tom muito forte aí de cerâmica. Então, eu passei um pouquinho de caramelo para essa região. Essa parte aí de cima, eu vou enchendo ela também com o amarelo canário. Só que o meu pincel, ele tá sujinho, com outra tonalidade, com as outras tonalidades, eu não lavei. Então, ele já ficou manchadinho. Agora, eu estou colocando aí, gente, olha, cerâmica. Terminei de encher com cerâmica. Tô emendando aí o amarelo com cerâmica. Amarelo canário. Tô misturando um pouquinho, suavizando o tom de cerâmica na parte de cima. E vou terminar de encher essa parte aí, olha, vou passando essa parte aí com o amarelo canário novamente. Olha só os lugares onde eu distribuí amarelo canário. Nessa parte em cima. A parte de baixo eu vou voltar com cerâmica e vou terminar de encher isso aí. Olha só, vou fazer todo o restante com cerâmica. Feito isso, agora eu vou vir com sépia e vou escurecer alguns cantinhos. Esses cantinhos assim, mais profundos, eu vou colocar um toquezinho de sépia. Esse bichinho, ele é cheio de detalhes, ele tem uma boa mistura de cores. Ele é bem pequenininho, a gente precisa trabalhar com esses pincéis pequenos. Esse daí é o pincel número 2, quase sem pelinho, chato, bem cortadinho. A gente precisa trabalhar devagar, com cuidado, pra gente não sair borrando ele. Veja que por toda essa região embaixo, esses cantinhos assim mais profundos, eu passei um toquezinho do sépia. Para a parte de cima, eu vou vir melhorando o meu contorno e arrumando, colocando um pouquinho de luminosidade com o amarelo canário mesmo. Vou sair marcando tudo isso aí com o amarelo canário. Nessa hora, você pega a tinta só na quina do pincel, bem pouquinha tinta, cuidado para não borrar. Só vou distribuindo pequenas porções, arrumando esses contorninhos e dando, consequentemente, mais luminosidade. Eu vou fazer um contorno de sépia por essa região aí, um contorninho mesmo com sépia. Para os olhos, eu vou encher essa parte aí toda com o branco. Lave o pincel. Cuidado para você não manchar com esses tons amarelados o branquinho do olho. Quanto a esse risco, vocês vão encontrar nas fotos do meu Facebook, eu vou deixar lá. E nas fotos do meu Instagram, eu também vou deixar esse risquinho por lá. Aí vocês podem entrar lá, tirar o risco e imprimir. Salva o risco aí no seu celular e manda imprimir no tamanho que você desejar. Mas para todo caso, no risco vai estar o tamanho desse que eu fiz. Esse em particular é o tamanho de 3 folhas A4. Agora eu estou passando cinza chumbo na parte de cima e nessa parte aí embaixo do olhinho. Olha só. Veja que é um toquezinho, bem pouquinho que eu tô colocando. Essa divisória dos olhos, eu também vou passar o cinza chumbo. Pegue bem pouquinha tinta, não esqueça que o cinza chumbo, ele é uma tonalidade bem forte, até um tanto bem escura. Coloquei um pouquinho mais de branco na parte de cima, na divisória dos olhos. E vou encher isso aí tudo com preto, o restante todo com preto. Coloquei um excessozinho de branco, vou espalhar para dar uma luminosidade nessa parte mais alta e vou colocar um brilhinho, um toquezinho de branco só como um brilhinho mesmo, um pinguinho, para cada um.
um ou dois pinguinhos. Você vê como dá para você colocar. Vou fazer um contorno aí com o sépia por essa parte de baixo do bico, um contorno bem suave, bem discreto, o mais discreto que você conseguir colocar. Só para depois, quando esse risco do carbono apagar, não ficar algo assim muito suave, ficar assim mais marcadinho. Um pincelzinho número 0, um pincel número 0 também seria o ideal até. Se você caso tenha, um 00 seria melhor. Agora, para o pescoço dele, eu vou encher com o amarelo canário novamente. Olha só, cuidado para você não borrar essa parte do céu, da cabecinha que já está pronta. Depois de você encher isso aí, ou quase encher, veja que eu deixei uma leve separaçãozinha da emenda do bico com o pescoço. Eu vou terminar esse restante aí com o cerâmica, emendando esse amarelo, para que ele não fique uma tonalidade assim tão escura. Vou misturando, pode ir misturando bem isso aí e fazer as duas separações. Sendo que a parte de cima você vai usar uma quantidade maior da tinta cerâmica e a de baixo você vai usar um pouquinho menos. Vai ter mais luminosidade nessa parte de baixo. Misture bem o amarelo para que não fique muito escuro e, sobretudo, leve bem pouquinha tinta para ficar uma pintura mais suave. Esse cantinho aí no meio eu vou dar um pouco mais de luminosidade com o próprio amarelo canário. Olha só, vou deixar aí uma marquinha de luz mais forte e mais separada. E essa parte aí de cima eu também vou colocar uma luminosidade maior. Esse cantinho aí de trás eu tô passando o sépia novamente. E para essa região aí da frente também vou colocar o sépia. Esses cantinhos eu vou distribuir uma porção de sombra. Deixar assim uma sombra mais marcadinha para eles. Aí embaixo também vou escurecer com um toquezinho de sépia. E vou fazer ali atrás, olha, um leve contorno. Um contorninho bem marcadinho, deixando uma separação boa. É o lugar onde estava a marca do carbono. Eu vou deixar a própria marca, mas dessa vez com o sépia. Para essa perninha aí de trás, vamos começar a pintar a perninha dele. Eu vou pintando com o cerâmica. Olha só, vou puxando cerâmica puro. Deixar bem escurinha. Vou colocar um toquezinho de preto. Dessa vez a gente vai usar o preto mesmo. Aí embaixo. Mas misture esse preto ao cerâmica para não ficar ele puro, ele aparecendo em sua totalidade. Para essa pontinha, eu vou deixar tipo os dedinhos voltados para trás. E isso eu tô colocando com o preto, tá, gente? Pincelzinho número 0. Essa outra perninha, eu vou começar também com cerâmica. E vou terminar ela com o branco. Vou deixar com uma tonalidade mais clarinha. E veja que dessa vez eu já não usei o tom amarelo. Estou usando o branco e o cerâmica. Vamos terminar de encher isso aí. Colocar um toquezinho de preto aí em cima, bem pouquinho. Bem marcadinho. Você pode estar colocando o sépia ou o preto, fica a seu critério. E aí embaixo eu vou terminar com o preto também. O pezinho dele, esse daí, tá apoiado no outro animal. Um está no ar e o outro está apoiado. Pintada essas duas perninhas mais distante, eu tô colocando um pouco de luminosidade aí, tá, gente? Tô colocando com o branco mesmo. Um pouquinho de branco, mas misture bem ele dos dois lados. Eu vou dar sequência por essa outra perninha. Observe o quanto eu tô colocando de branco pra ela, tá vendo?
uma boa quantidade. Agora, na parte de cima, sem lavar o pincel, eu já vou usando cerâmica. Não precisa lavar o pincel, porque eu quero uma cor mais clarinha. Se eu for lavar o pincel, a cerâmica vai aparecer numa tonalidade mais forte. Vou misturando esses dois tons. Pode emendar bem, não precisa deixar manchas. A parte de baixo pode deixar um contorno, até um excessozinho de branco, uma separação boa. Olha só, eu tô melhorando o meu contorno aí, sobretudo sumindo o risco do carbono. É importante que você melhore, não deixe tanto o risco do carbono aparecer, porque ele dá uma impressão, uma falsa impressão. Eu passei aí o amarelo canário, tá? Aí embaixo. Como eu disse, o carbono dá uma falsa impressão. Às vezes a gente tem um acabamento bom para o nosso desenho, mas não é o acabamento real. É só a marca do carbono, que depois ela vai se apagar e o nosso desenho vai ficar sem um acabamento. Por isso, se você precisa de um risquinho, se você acha que o carbono está dando um acabamento bom, pegue o sépia ou o preto e faça o contorno em cima da marca do carbono. Se você não precisa dele, você pode estar passando o branco, acrescentando a tonalidade usada na sua pintura para sumir com ele, não deixar ele aparecendo lá. Foi o caso meu aí, olha. Eu fiz uma sombra nessa região aí embaixo, com o preto mesmo, a sujeira do preto do pincel, subi passando o branco. Esse pedacinho aí em cima, eu tô passando também uma sombra. Olha só. Para essa sombra aí, para esse contorno, eu tô usando o sépia. Deixar mais suave. Pincelzinho 0 para melhorar o meu contorno, a parte de fora dele. E aí, olha, já vai se formando o corpinho e a perninha do meu bichinho. 3 perninhas e o corpinho. Colocando umas luminosidades com o branco. Tudo isso com o meu pincelzinho número 2, cortado, aquele bem velhinho, bem acabadinho. Eu vou encher essa asa dele toda com o amarelo canário. Com cerâmica, eu vou marcando aí a asinha, colocando uma profundidade, umas sombras. Para a parte de cima, essa parte mais afora, eu não vou usar tanto cerâmica, mas para a parte de dentro, eu vou usar bastante. Olha só. Os lugares onde eu estou manchando com essas tonalidades, com esse tom, essa cor mais forte de cerâmica. O amarelo canário foi a nossa base. E observe também que eu estou buscando emendar bem esses tons. Eu ainda vou colocar um pouco mais de amarelo canário aí pra cima, para que não fique tão forte o tom cerâmica. Eu quero ele mais de sombra aí embaixo. Vamos manchar um pouco. Deixar os pontos de luz e os pontos de sombra, nós vamos reforçar depois com um pouquinho de sépia. Olha só que eu venho agora com o amarelo canário de novo, para aumentar um pouco da luminosidade do corpo desse bichinho, da asa desse bichinho, aliás. Nessa parte de cima, você vai colocar uma boa porção do amarelo canário. Para essa parte de baixo, você vai colocar uma pequena porção só para emendar melhor as tintas. Aí eu vou jogando uns excessozinhos, não tô lavando o pincel, para que esse amarelo ele não fique muito clarinho. Eu quero que ele apareça, mas que ele apareça apenas como dando luminosidade a essa cerâmica. Tá vendo? Eu vou puxando ele em cima do cerâmica, mas o objetivo não é deixar amarelo canário puro essa pintura aí em cima. Olha só.
Essa parte aí de trás também vai ganhar uma boa luminosidade. Como eu disse, a parte de baixo da asa ficará mais escura, a parte de cima com mais amarelo canário aparecendo, mais luminosidade. Esse cantinho aí eu vou aprofundar ele mais, fazendo uso do sépia, deixando uma sombra mais marcada com o sépia. Nesse outro lado também vai o sépia. Veja que eu não tô dando a volta inteira, eu tô deixando a parte de cima mais para a direita, mais escuro, mais marcado. E para a pontinha dessa asinha, eu também vou fazer isso. Aí eu tô puxando cerâmica, descendo ele para cima do bracinho da asinha. Olha só que eu vou afinar um pouquinho aí com o sépia. Marcar um pouquinho, deixar uma sombra maior. E para esses contornos, a gente pode estar colocando com o sépia também, viu? Aí embaixo, nesse pezinho, eu vou encher com preto. Esse pezinho também está encostando no animalzinho de baixo. E vou colocar umas luminosidadezinhas, uns cortezinhos bem discretos, como uns dedinhos. Aí eu tô só colocando um pouquinho mais de luminosidade. Nessa parte aí embaixo também vou colocar um pouquinho de sépia, corpinho dele. Olha só, vou distribuir uma sombra bem curtinha. Não precisa alongar demais essa sombra. E essa parte aí de cima eu vou descer um contorno, porque eu quero aproveitar o contorno do carbono que tá aparecendo. Então, eu vou passar o sépia para manter esse contorno. Bom, gente, para hoje nós vamos pintar essa parte. Maria, eu espero que esteja indo num ritmo que seja bom para você. Obrigada, pessoal, por hoje. Tchau, até o próximo.